da nossa vida, amém? Fique de pé, vamos orar, agradecer a Jesus mais uma vez, receber a palavra nesta manhã, para que você saia daqui encorajado para o restante desse ano, para tudo que o Senhor tem para você. Feche os seus olhos, comece a falar com Jesus e peça para Ele, fale: Jesus, eu quero muito ouvir a Tua voz através da Tua palavra no dia de hoje. Peça para Ele trazer algo que você precisa. Se você está triste, está desanimado, está angustiado, se esse fim de ano você está extremamente cansado, se arrastando, a palavra de Deus pode trazer um encorajamento para você. Então peça, porque a Bíblia também nos orienta que se nós pedirmos, Ele nos dará. Então peça e lhe será dado, e que assim aconteça em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos aqui, neste lugar, reunidos, para juntos te adorarmos, prestarmos um culto ao Senhor. Que nesta manhã, mais uma vez, a Tua palavra venha de encontro com a necessidade dos Teus filhos, e que mais uma vez, eles possam não somente serem confrontados pela Bíblia, pela Tua palavra, mas serem também amparados por ela, encorajados por ela, e enviados por ela, Pai. Nós estamos vivendo no mesmo mundo, nós estamos sofrendo muitas vezes a mesma pressão, mas o que nos difere deste mundo é que nós temos o Senhor. Então, mais uma vez, Espírito Santo, traga o bálsamo para quem precisa, traga um encorajamento para quem necessita, e fala conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, deixe ela aberta aí. Nós vamos dar uma pequena passeada nesse livro da Bíblia, que tem apenas 3 capítulos, e nós vamos parar em alguns versículos já do finalzinho. Tem alguém aqui nesta manhã que não tem uma Bíblia? Levante sua mão assim: pastor, eu ainda não tenho uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. Tem alguém aqui? Não? Todo mundo tem Bíblia? Se você não tiver, nós vamos te presentear com uma, mas se você tem, glória a Deus por isso. Abra aí, no livro do profeta Abacuque, deixa aí aberto no capítulo 1, vamos dar um passeio aqui, nesses 3 capítulos da Bíblia. Esse livro é um dos profetas que é considerado numa nomenclatura de profeta menor. Abacuque, ele era da mesma época de Naum, praticamente os dois viveram na mesma época, em situações diferentes, mas o livro do profeta Abacuque me chama muita atenção, porque a situação da qual ele estava vivenciando, que ele estava experimentando em sua época, era uma situação extremamente constrangedora. Quando eu falo para você profeta Abacuque, o que significa isso? O profeta no Antigo Testamento, ele tinha uma missão. Deus falava com o profeta, e o profeta ele tinha que ser o porta-voz de Deus para o povo. Então era uma missão muito nobre, mas era uma baita de uma responsabilidade que muitas vezes trazia um peso tremendo para o profeta. Porque pense comigo que você vai ser um profeta no meio de um povo extremamente corrompido. Você precisa falar em nome daquele que é santo, que é puro, que é digno, que é íntegro, para um povo que está virando as costas para Deus, que não quer saber de Deus, que está vivendo uma vida totalmente desregrada, sem noção, completamente no pecado. Você acha que é fácil? De forma alguma, pelo contrário, extremamente difícil. Você lembra daquele colega seu da escola que não passava cola para você? Como que você o tratava? Esse cara é um chato. Todo mundo faz isso, mas ele não faz. Que moleque nojento, é o mais inteligente da sala, não passa cola para ninguém. Ele era tido como o diferentão, o chato. Imagine só um profeta no meio de um povo corrompido, falando em nome de um Deus puro e santo, falando aquilo que o povo não quer ouvir, mas precisa ouvir. Acha que é fácil para o profeta? De jeito nenhum. E o que ele recebe de Deus, aqui no livro tem a descrição do que ele recebe de Deus, do que ele deve falar para o povo. Pense comigo assim, imagine que Deus hoje se revele a você de uma maneira diferente. Deus chegue para você e diga assim: olha, a sua família, tal membro da tua família, vai passar por um grande sofrimento, vai enfrentar uma doença que é uma doença terminal, mas ele não morrerá. Mas o processo pelo qual ele vai passar é esse. Quero que você vá e fale com ele. Como que a pessoa que vai receber essa palavra vai reagir? O que você está falando?
Câncer? Doença terminal? Fez exame essa semana, está tudo tranquilo. Você é louco, você é doido, você não regula bem, você não bate bem, você está batendo biela, você tem parafuso a menos, você está maluco, isso não vai acontecer. O profeta Abacuque recebe de Deus uma palavra, uma profecia, que era para ele dizer para o povo que a Babilônia estava chegando. E porque o povo de Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, todo o povo sofreria com aquela que era considerada a potência mundial, e que quando chegava, nada restava. Haveria uma guerra, e nesta guerra a Babilônia venceria. O povo seria disperso, sofreria demais, a situação toda era irremediável. Deus está dizendo para o profeta Abacuque: você tem que falar isso para o povo. Esse sofrimento é iminente, vai acontecer, ponto final. Abacuque reluta, Abacuque vai para um tempo de intercessão, ele sobe, ele fala que está ali no muro da sentinela, de olho em tudo, e ele começa a ter ali então uma experiência com Deus. Ele vê o grande sofrimento que está por vir, e grande era realmente o sofrimento. A situação era caótica, não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, não havia outra coisa a ser feita, outro caminho para pegar. Era aquilo que ia acontecer. Então grande era o seu sofrimento. Por quê? Porque Deus havia revelado a ele para trazer isso para o povo. Por outro lado, quando Abacuque passa a ter uma intimidade ainda maior com Deus e passa a enxergá-lo, ele percebe que Deus está no controle de toda a situação, e que por mais que aquela situação fosse terrivelmente cruel, ainda assim, Deus era o Deus que cuidaria dele, de sua família e do seu povo, e que no tempo certo reuniria todos novamente. O livro do profeta Abacuque, bem no finalzinho, como Felipe mesmo falou aqui, foi necessário 3 livros do Novo Testamento para explicar o que ele revela em seu livro, dizendo que o justo viverá pela fé. Apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, escreve a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, para explicar essa sentença no Novo Testamento. Imaginem que aquele homem foi extremamente usado por Deus, num momento de extrema angústia e aflição, olhando apenas para as circunstâncias da vida, mas a partir do momento que ele passa a olhar para Deus, ele percebe que sim, o problema vai chegar, a Babilônia vai arrasar tudo aqui, vai acabar com tudo que eu amo, com tudo que eu conheço, o templo vai para o chão, o lugar de adoração a Deus, eles vão destruir tudo, mas o meu Deus, no tempo certo, vai restaurar todas as coisas. E foi nisso que ele se apegou. O fim de ano muitas vezes ele traz para a nossa vida uma angústia às vezes, dependendo de como foi o seu ano. Se foi um ano, por exemplo, que você perdeu algum ente querido, pode ser que neste fim de ano o teu coração esteja um pouco apertado, que vai chegando a época do Natal, vem a lembrança, e isso é totalmente natural. Se foi um ano onde você teve muitas perdas financeiras, e que você chegou no balanço do ano e disse: esse ano foi terrível para mim, cruel demais, se eu puder passar um X e uma borracha nesse ano, eu vou passar, não quero mais nunca lembrar do ano de 2023. Isso também traz uma certa ansiedade, uma certa angústia. Se você teve um ano onde você fez aquela lista interminável de coisas lá no início, em janeiro, nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou parar de comer besteira, nesse ano eu vou largar o doce, nesse ano eu vou para o exercício, nesse ano eu vou fazer crossfit, os colegas lá do Alto de São Pedro, a minha vida vai mudar, da água para o vinho, vou começar a servir na igreja, vou botar minha vida financeira em dia e vou passar a dar o dízimo na igreja e parar de roubar a Deus, a coisa vai ser diferente a partir daqui. Todo o seu plano vai pelo ralo abaixo, porque muitas vezes você falou, colocou no papel, mas não teve uma mudança aí dentro, e a tua semeadura continua sendo a mesma, e a tua colheita, meu irmão, vai continuar sendo a mesma. Se você não muda a tua semente, você não muda a tua colheita. A lei da semeadura é universal, é para rico, é para pobre, é para branco, é para preto, é para índio, é para cigano, é para qualquer um, seja crente ou não, não importa, a lei da semeadura é universal. E muitas igrejas hoje consideradas neopentecostais, elas têm algo que eu digo que é a quarta-feira de cinzas do mundo
ou do universo protestante. Durante todo o ano, o ser humaninho, ele passa aprontando todas. Mente, rouba, inveja, cobiça, adultera, peca deliberadamente e conscientemente. Mas chega uma semana, perto do fim do ano, onde dizem: venha, porque será a semana da virada em tua vida. Se tudo deu errado até aqui, a partir daqui tudo pode dar certo. Eu fico me perguntando qual é a diferença de uma religião da qual prega a mesma coisa sobre o carnaval, dizendo que você pode aprontar todas no carnaval, que na quarta-feira de cinzas basta você se confessar que tudo volta ao normal. Mentira lá e mentira aqui no mundo protestante, porque isso não existe. Nenhum canto isso existe. Isso não é bíblico. Você não encontra isso na palavra de Deus. Quando eu digo para você que o fim pode ser melhor do que o começo, eu quero dizer na realidade para você, que por mais que este ano tenha sido difícil para você, e você tenha mantido a mesma semente o ano todo, e tem colhido a mesma colheita, tido os mesmos resultados, o fim deste ano pode ser diferente para você se você escolher o tipo de semente que você vai lançar a partir daqui. Eu não posso garantir para você que já logo no primeiro dia de janeiro tudo será belo e maravilhoso, tudo será extremamente colorido e deixará de ser monocromático. Eu não posso te garantir, não sou eu quem faz é o próprio Deus. Mas eu posso garantir para você, mediante o que a palavra me diz, que a partir do momento que eu mudo a minha semente, que eu troco a minha semente, a semeadura também vai mudar, a colheita também vai mudar. Então sim, o fim pode ser melhor do que o começo, se você a partir de hoje fizer escolhas diferentes. Se você decidir que você vai ter uma tratativa diferente com o teu cônjuge e parar de maltratá-lo. Se você decidir que você vai criar os teus filhos com base no que a palavra de Deus te diz e não simplesmente nas tuas filosofias. Se você decidir que vai ser honesto e íntegro no seu trabalho e que você vai dizer para o seu patrão: eu não tiro mais meia nota, eu não tiro mais 30% de nota, eu não tiro mais 10% de nota. Se você quiser arrumar alguém desonesto para trabalhar nessa área para você, você arrume, mas eu não faço mais. Existem diversas áreas da sua vida que você pode mudar e que você sabe que tem que mudar. E o que você está esperando? O fim deste ano pode ser melhor do que todo esse ano que passou, se você decidir mudar a tua semeadura, e a partir daqui, lançando uma nova semente, chegará o tempo da colheita. Você só não pode desistir. Quem planta batata não sabe se ela vingou ou não, vai saber meses depois. Todo legume que nasce para dentro da terra, se você puxar uma cenoura antes do tempo, você perde a cenoura. Você tem que plantar, você vê o cabinho saindo para fora, mas você tem que esperar, porque você não sabe, será que deu, será que não deu, será que cresceu, será que não cresceu, será que tem bicho, será que não tem? Tem que esperar. Eu plantei cenoura uma vez do lado da minha casa, morava ali no bairro Portal da Mantiqueira, né? Aí tinha um terreno baldio do lado, eu falei: vou fazer uma horta aqui. Aí fui lá, fiz uma horta, aguava ela quase todos os dias, plantei cenoura, plantei alface. O que mais que eu plantei? Aqueles temperos lá, manjericão, que virou meu Deus do céu, virou um chumaço gigantesco, hortelã, plantei lá, tudo deu. Mas a cenoura, eu lembro que a cenoura saiu toda deformada, feia e pequenininha, desse tamanho assim, do meu tamanho. Aí eu fui querer saber por quê. Por que a cenoura saiu toda Frankenstein, cara? Eu fiz direitinho. Aí eu fui ver que na realidade o solo tinha muita pedra. Ele era favorável para aquilo que crescia para fora da terra, mas tudo que crescia para dentro da terra, o solo não era favorável, porque tinha muita pedra, ela acabou se deformando por completo. Mas o fato é que eu tive que esperar, não pude colher antes. E depois de alguns meses, que é o tempo exato para você colher, eu puxei, eu falei: isso aqui não alimenta nem um coelho. Mas tudo bem, meti para dentro, boca, desceu gostoso, mas não havia crescido. Você entende, meu irmão? A colheita, a semeadura, tudo depende do seu posicionamento hoje. Então qual é a melhor data para se mudar de vida? A melhor data é o presente. Eu poderia estar pregando essa mensagem em abril, eu poderia estar pregando ela em janeiro, eu poderia estar pregando em agosto, mas eu decidi pregar agora. E qual é o melhor momento para você mudar? O momento para você mudar, o melhor momento é agora.
porque se você muda hoje e passa a lançar novas sementes hoje, amanhã você vai colher. E é sobre isso que eu quero falar com você, e também falar aqui sobre o livro de Abacuque. Alguns princípios desse livro de Abacuque são importantíssimos. É Deus quem dá a última palavra. Nesse ano o fim pode ser melhor do que o começo, porque é Deus quem dá a última palavra. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus não perdeu o controle da história. A história não está nas mãos dos maus governantes desse país e deste mundo. A história não está na mão dos Illuminatis, não está na mão desses que dizem que regem o mundo, o submundo. A história não está na mão dos mais poderosos e ricos deste mundo, não está. A história deste mundo está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem gira a engrenagem do universo. É Ele que diz que o sol que tem que girar e que a terra também tem que girar, que tem que fazer todos os seus movimentos. É Ele quem diz para a lua que quando ela tem que mudar de estação. É Ele que continua no controle de todas as coisas. É Ele quem diz para você se sim ou se não. É Ele quem abre porta, é Ele quem fecha a porta. Não é o homem, nós não determinamos nada. Quem determina tudo é o Senhor. Amém? O livro do profeta Abacuque deixa isso claro para nós. Outra coisa, quando chegamos no final de nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Todas as vezes que você luta pela força do teu braço, você vai ter um limite, mas Deus não tem limite. Deus é poderoso. E quando você tiver com as suas forças exauridas, acabou, não aguento mais, não consigo dar um passo, não consigo me levantar, não consigo me ajoelhar para orar, não consigo abrir a minha boca, não consigo ter relacionamento com Deus. Então é nesta hora, porque como disse o apóstolo Paulo, quando sou fraco é que sou forte. É nessa hora que talvez você passe a enxergar que você realmente é um nada. Um nada. Essa noite para mim foi terrível. Esse zoião de boto que eu tenho aqui, ele ficou... Eu acordei e falei, eu sou um sapo. Eu sofri uma mutação. Na hora que eu olhei no espelho logo de manhã, eu falei, eu sou um sapo. Se eu ver uma mosca aqui agora, eu vou lançar minha língua e vou comer ela, porque não é possível. O olho desse tamanho, eu falei, olha a fragilidade do ser humano. Um vírus, ninguém está vendo. Ele chega, ele se instala, às vezes fica incubado, e no momento certo ele aflora. Eu ontem estava na casa do Gustavo desse jeito, eu espero que eu não tenha passado para ninguém lá, Gustavo. Em nome do Senhor Jesus. O bom é que a conjuntivite vem e vai, né? E dependendo de quem pegar, vai ter 10 dias aí de descanso. Mas se for empreendedor, como o Gustavo, está lascado. Não pode faltar não. Mas a gente é extremamente frágil. A nossa vida é de uma fragilidade tremenda. Mas às vezes a gente acha que consegue, não é? Eu dou conta, deixa para mim. Você está lá, trabalhando, fazendo, acontecendo. Você é o cara, você é forte, você pode tudo. Porque disseram que você podia. Mas não consegue, irmão, chega uma hora que acaba. Ninguém tem pilha Duracell que dura o resto da vida. Ela dura muito, mas não o resto da vida. Chega uma hora que as tuas forças acabam. E é nesta hora que os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Então não se culpe se até aqui você agiu pela força do braço e está extremamente cansado. Não se culpe, todo ser humano é assim. Mas que tal a partir de agora você passar a contar com Deus? A verdade sobre Deus e seus feitos gloriosos revigora a alma e nos capacita para a jornada. A fé em Deus não é uma fuga dos problemas, como muitos acham, mas a única maneira sensata de enfrentá-los com vitória. Quem tem Cristo Jesus não tem falta de nada. Amém? Você pode repetir isso comigo? Quem tem Cristo Jesus não tem falta de nada. É isso aí, não tem falta de problema, não tem falta de decepção, não tem falta de angústia, mas não tem falta de vitória também. Amém? Porque a gente já sabe, o spoiler já foi dado, Apocalipse capítulo 22. Aquele que crê no Cordeiro de Deus vai viver a eternidade em felicidade. Quem não crê, a condenação será eterna. Eterna. Depois você procure no dicionário o que isso significa, porque o inferno não vai acabar para aqueles que estarão condenados. Eles vão viver em sofrimento eterno. Outra coisa que esse livro nos ensina, quando a crise nos encurrala, precisamos o quê? Olhar para o alto. A crise encurrala todo mundo. Olha o que nós estamos vivendo no Brasil. Rumores de guerra, né? Também no Brasil. Eu achava que isso tinha uma impossibilidade de acontecer, mas nada é impossível, né? Pode acontecer no Brasil também. Então toda aquela situação que está acontecendo entre Venezuela e Guiana é um rumor de guerra. E se tudo indica, né, tudo indica que talvez isso seja desenvolvido,
Se esses países entrarem em guerra, não tem como o Brasil ficar de fora, neutro. Situação, né? E aí eu estava vendo um cientista político falando sobre essa questão e do poder que existe na caneta do presidente quando um país está em guerra. Rapaz, é de arrepiar o cabelo da goela. É complicado. Por quê? Porque o poder que existe na caneta de um presidente, quando um país está em guerra, inclui sugar a tua conta bancária, sem te avisar. Inclui dizer que agora todo o orçamento, os tributos vão aumentar e você não tem do que reclamar, porque está em guerra, tem que pagar. Inclui te chamar para a guerra, que não foi você que começou, mas que talvez seja você que vai terminar. Então imagine, a situação complica demais. O poder da caneta de um ímpio que está no poder. Se realmente tudo isso acontecer, eu creio em Cristo Jesus que nós teremos aqui as terças-feiras de 2024 lotadas de pessoas de joelho no chão, porque realmente nós precisamos orar. Você entende? Você não é nada, você não é ninguém, você não tem força, você não consegue. E quando a crise te encurralar, não se esqueça de olhar para o alto. Na realidade, sempre devemos olhar. Não existe nada melhor do que você olhar para o alto quando você necessita. Frente à tragédia, a desolação nos atinge se fixarmos o olhar para baixo. Se nos voltarmos para as circunstâncias ao nosso redor, o espanto nos domina. No entanto, ao dirigirmos o nosso olhar para o alto, descobrimos a fonte da vitória. Esse texto de Abacuque, capítulo 3, de 1 a 19, pode ser sintetizado em 3 verdades essenciais. Primeira, o profeta glorifica a Deus por sua pessoa, por seus atos na criação e pela sua sustentação na adversidade. O profeta aqui mais uma vez ressalta que o Senhor é aquele que não deixa a adversidade de lado, mas é aquele que dá vitória na adversidade, Afinal de contas, sabemos muito bem que Daniel não foi liberto da cova dos leões, mas na cova dos leões. Da mesma maneira que o povo de Israel, com a iminência da vinda da Babilônia para acabar com tudo, Deus está vendo esta situação e decide: vocês serão libertos e livres na aflição e não da aflição. Isso tem que dizer alguma coisa para você e para mim. Na maioria das vezes você está fazendo a oração errada. Você está falando assim: Senhor, me livra desta situação, quando deveria estar orando: Senhor, me sustenta nesta situação, porque ela já está acontecendo. Não tem como você se livrar mais. Às vezes você está falando e não está nem percebendo o que você está falando. Você não parou para pensar, você não parou para meditar, você não parou para refletir. A vida não é fácil para ninguém, só que ela é muito mais difícil para aqueles que não têm onde se amparar. É por isso que Deus continua sendo o sustento, o sustentador desse mundo, e é Jesus quem restaura a nossa alma. Então, meu irmão, mais uma vez eu lhe digo, mais uma vez eu ressalto, que muitas vezes, no meio da tua angústia, no meio da tua aflição, tudo o que você precisa é clamar o Senhor. Porque é no meio disso, nesta situação acontecendo, sendo desenvolvida, é que Ele vem com aquilo que você necessita e livra o teu coração. Livra, trazendo o amparo que você precisa. A situação vai continuar acontecendo? Muito provavelmente. O processo que Deus escolhe muitas vezes não é o que a gente quer passar, mas é o que nós precisamos passar. Então leve isso para a sua vida. Daniel não foi liberto da cova, mas na cova. O povo de Israel não foi liberto da Babilônia, mas na Babilônia. A situação acontece, mas Deus cumpre exatamente com a sua palavra. Vamos à leitura do texto aí de Abacuque, capítulo 3, 17 a 19, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, de 17 a 19. Eu vou ler na versão NVI, não sei qual versão você tem da Bíblia aí, mas acredito que o texto vai ter algumas palavras diferentes, mas a essência continua sendo a mesma. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e me faz andar em lugares altos.
Abacuque estava sofrendo, recebeu a profecia, tinha que falar para o povo, o perigo da guerra era iminente, o sofrimento da guerra era iminente, tudo que ele amava seria dissolvido, mas mesmo assim, ele olha para o alto e encontra no Senhor a resposta que ele precisava. No meio de uma depressão, meu irmão, para onde você tem que olhar? Você tem que olhar para o lado? Não. Você tem que olhar para baixo? Não. Você tem que olhar para o alto. No meio de uma situação difícil que você mesmo gerou, ou que foi gerado para você, para onde você deve olhar? Olhar para o lado? Não. Olhar para baixo? Não. Você tem que olhar para o alto, porque o alto é o único lugar que você vai ter algum tipo de sustento, algum tipo de resposta, algum tipo de direcionamento para a sua vida. Foi o que Abacuque fez. O tamanho da angústia que o profeta sentia, por ter recebido a mensagem, ter que passar a mensagem, o tamanho da angústia que ele sofria, porque o seu povo seria levado cativo, porque aquele povo chamado povo babilônico destruiria tudo que ele amava, inclusive o lugar de adoração a Deus, que era o santo templo do Senhor. Tudo que ele respeitava, tudo que ele amava como um sacerdote de Deus, acabaria. E diante disso, o que ele faz? Ele indaga a Deus, ele pergunta a Deus, por que que o ímpio prospera? Por que que ele tem vitória? Por que que essas coisas acontecem? Ele está olhando para onde? Para o lado. E ele começa a esbravejar, ele começa a dizer, ele não é justo, por que que eu estou vivendo isso? Por que que a gente tem que viver isso? E quando ele passa a enxergar a situação de uma ótica diferente, passando a olhar para o alto, muda a sua perspectiva. Seu sofrimento muitas vezes é porque você está olhando para o lugar errado. Você não tem olhado para o alto. Você passou o ano de 2023 todinho reclamando dos governantes desse país, mas você não devolveu o troco quando a tia lá da padaria te deu R$ 5 a mais. Ah, pecador! Você olhou para a televisão e meteu o pau no pedófilo. Esse cara tem que morrer. Quando chegar lá, eu quero que ele tome uma coça na cadeia dos irmãos que são polícia penal. Legal. Mas você passou mais da metade do ano viciado em pornografia, e você ainda se acha melhor do que ele. Interessante a sua vida, não? É por isso que todos nós estamos na mesma categoria. Testemunhas. Não tem juiz aqui, só tem testemunha. Não tem ninguém para julgar aqui, só tem testemunha. Deus não te chamou para ser um juiz, Ele é o justo juiz. Deus não te chamou para ser advogado, Jesus é o advogado. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Você entende? Muitas vezes nós estamos aqui falando e acontecendo e esbravejando, e quando nós deixamos de olhar para o alto e olhamos para o lado, nós vamos encontrar todo tipo de problema, nós vamos encontrar algumas manifestações que possivelmente tragam algum tipo de solução temporária, mas nunca será a solução permanente para a sua vida. Então olhe para o alto. Eu quero deixar aqui 4 verdades para vocês, que estão incluídas nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira, aguarde a manifestação divina. Aguardar. O que é aguardar? Aguardar é uma das coisas mais difíceis para os nossos dias. Nós não queremos esperar. Não é assim. Você está no celular, você manda um WhatsApp para alguém, e você já quer logo uma resposta, e quando a pessoa não responde, o que será que está acontecendo? Começa a dar aquela aflição, aquela ansiedade, por que não está me respondendo? Será que ele não me ama? Será que ele não me quer? Será que ele não gosta de mim? Será que... Blá, blá, blá. Calma, gente, você mandou mensagem, você quer falar? Liga. Você não quer esperar? Liga. Você não consegue esperar? Liga. Mas você mandou mensagem, então você espera. Não fica fabulando as coisas, não fica inventando as coisas. Aguardar a manifestação divina, muitas vezes, exige tudo de você. Disciplina, fé. A fé é quando está tudo dando errado, mas você vai continuar dizendo, Jesus é tudo que eu preciso, e vai continuar crendo no poderoso nome de Jesus. Isso é fé. A fé não diz respeito a você ser vitorioso 24 horas por dia, 7 dias por semana. A fé diz para você que mesmo no dia mau, você precisa se manter firme, inabalável, crendo, acreditando que a manifestação divina vai acontecer. Amém? Olha o que diz aqui o versículo 16, ele deixa isso de forma clara para nós. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. O dia da desgraça sobre a Babilônia não veio quando Abacuque ainda estava em vida.
veio depois. Mas para aquele que tem uma promessa do Senhor, não importa a vida que ele tem, a breve vida que ele tem aqui na terra, cada promessa que o Senhor tem há de se cumprir, amém? Então aguarde a manifestação divina. O que você tem aguardado? O que você tem esperado ou o que você não tem esperado? O que você diz, eu vou esperar em Deus, vira as costas, já está fazendo com a própria força do braço. Não, eu vou esperar em Deus, Deus vai estar lá trabalhando como se Deus não existisse. Cuidado com isso. Existem situações em sua vida que muito provavelmente você não verá a resposta. Mas você, como um cristão, não tem autorização para não ter fé. Continue alimentando a sua fé, até o fim. Até que Jesus venha buscar a sua noiva, a sua igreja, ou até que Ele decida te recolher para perto dEle. Amém? Segundo, permaneça confiando em Deus. Versículos 17 e 18 dizem assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O sustento do povo de Judá, do povo de Israel, estava intimamente ligado à lavoura. Esse era o sustento deles, não tinha outra forma. Então ali a criação dos animais e também o plantio, tudo isso era necessário para a sobrevivência. Então, o que Abacuque está dizendo em outras palavras? Mesmo que não exista nada para me sustentar, eu ainda assim continuarei acreditando no Deus da minha salvação. Amém? Aleluia! Permaneça confiando em Deus. Assim como Jó, Abacuque estava disposto a perder tudo, exceto a sua fé no Senhor. Ele se destaca no meio da sociedade consumista, que muitas vezes exalta valores materiais exagerados e menospreza os valores espirituais. Abacuque, ele diz uma mensagem poderosa: a posse de bens materiais não é necessariamente indicativa de bênçãos ou da vontade divina. Dionísio Pape enfatiza que a fé em Cristo não assegura de forma alguma uma vida de muitos bens e uma vida luxuosa. Como dizem alguns aí, que a prosperidade está ligada ao quanto você tem de posses. Mentira. Não existe nada na Bíblia que afirme essa posição. Existem pessoas que tudo que elas têm é o dinheiro, não tem mais nada, vazias de tudo, procurando sentido, e não encontram, porque não estão dispostas a entregar tudo para o Senhor. Terceiro, experimente uma alegria além das circunstâncias. O que é uma alegria além das circunstâncias? É essa aqui, ó. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diz uma coisa para mim: você é um filho que entende o pai? E o que o pai está tratando com você? Ou você continua ainda na idade da pré-escola, sendo um filho mimado, que acha que tem que ganhar tudo no seu tempo, e se não ganha, faz birra? O que é a birra, muitas vezes? Eu fiz tudo direitinho, e ainda assim, olha onde eu estou hoje. Estou falido, meu casamento acabou, meus filhos viraram as costas para mim. Deus não existe. Esse é um posicionamento de muitos. Às vezes eu me pergunto, de verdade, essa é uma pergunta retórica, mas uma pergunta séria. As pessoas que desistem da fé em Cristo Jesus, eu me pergunto se um dia elas realmente se converteram. Eu tenho uma séria dificuldade quando uma pessoa diz para mim na rua, lá fora: sou desviado. Desviado? Desviado? Mas que parte você não entendeu para desviar?
parte você não leu para você desviar? Está tudo aqui. Ele não falou que ia ser fácil, mas ele falou que estaria junto. Ele mesmo disse: e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ele não falou que você se tornaria o super crente que nunca mais pecaria. Ele disse: olha, se você cair, se arrependa e volta, eu te aceito. E vamos seguir. Desviado, mas não estou entendendo. É por isso que hoje a missão da igreja é converter os crentes. Porque muitos não entenderam a mensagem do Evangelho. Quem não entende a mensagem do Evangelho, vira as costas para o Senhor. Quem não entende a mensagem do Evangelho, pega as palmas e estende no chão para ele entrar em Jerusalém. Mas 3 dias depois está gritando: crucifica-o. Quem não entende a mensagem do Evangelho, ele quer ver o milagre de Deus, mas não o Deus do milagre. Porque se ele vê o Deus do milagre, é muita santidade para ele que não quer mudar de vida. Não dá. Olhe para a palavra de Deus. Quando Paulo vê Jesus, o que acontece com ele? Fica cego. É muita glória. Não dá. Depois ele recupera a visão. Não é assim. Elias. O que acontece com Elias? Não posso olhar. É demais para mim. Eu tenho até uma dificuldade nas músicas que às vezes a gente canta. Eu quero ver Deus. Eu não sei se eu dou conta, Fábio. Se os caras, quase que super-heróis da Bíblia não deram, como que eu vou dar? Mas o fato é que quem experimenta do Senhor e decide permanecer na fé, esse receberá a grande recompensa. Amém, meu irmão? Então não desista. Simplesmente não desista, porque eu não acredito que alguém possa se desviar. Acredito que talvez essa pessoa só precisa de uma compreensão mais profunda do que seja o Evangelho de Cristo Jesus, algo que talvez ninguém nunca tenha feito por ela, e que é necessário fazer. É isso. A compreensão do Evangelho muda a nossa vida. E quarto e último, fundamente a sua vida em Deus. Diz o versículo 19, aqui para nós, acompanhe aí na sua Bíblia. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Você já viu esse animalzinho aqui? Como é que ele é? Quantos aqui já tiveram contato com bode? Bode. Quantos aqui já tiveram contato com bode? Levanta sua mão assim, ó, bode. Eu também já tive. No sertão tem muito bode, né? Esse cervo aqui, ele é primo do bode. Mas a característica desse bicho é que ele fica mesmo em lugares íngremes, onde existe uma pontinha de rocha e lá está ele. Vai pulando, vai subindo, vai descendo, para se livrar também dos seus predadores. É um animal que tem uma característica espetacular. E aqui, o profeta Abacuque está dizendo, ele está fazendo uma comparação. Ele faz os meus pés como do cervo, que anda em lugares altos. Quando você olha aquele animal, você diz assim: é impossível esse bicho estar aí, cara. Não é possível. Não é possível. Como que consegue? Abacuque está fazendo aqui uma comparação, dizendo: se você está com o Senhor, sim, os impossíveis acontecem. E quem olha de fora vai dizer: mas como que muda? Como que esse cara conseguiu mudar? Conheci ele na minha juventude, na minha infância, eu lembro de como ele era, mas olha como ele está hoje. É porque realmente a palavra do Senhor e a presença dele transformam a vida. Então fundamente a sua vida em Deus. O fundamento é o alicerce, é aquilo que você estabelece, aí onde você vai levantar as paredes, onde você vai fazer a cobertura. Se esses fundamentos aqui, ó, que seguram essas pilastras, essas colunas, ele for fraco, se ele não for com a profundidade correta, com a concretagem correta, com o aço dentro dessas pilastras de maneira correta, isso aqui vem para o chão. Você olha para essas tesouras que existem aqui,
ela tem um jeito de se fazer. Não dava apenas para passar uma vigaú aqui e achar que isso sustentaria esse telhado. Não sustenta. Tem que ter fundamento, tem que ter engenharia, tem que saber se aguenta ou não. Então ele está dizendo, e eu estou dizendo para você aqui nesta manhã: fundamente a sua vida em Deus. Porque quando vier aquela chuva de granizo terrível, vai bater, mas não vai te machucar, porque você estará protegido. Quando vierem os problemas da vida que você considera intransponíveis, se você estiver com Deus, meu irmão, você vai passar, por mais difícil que seja, vai vencer. Você não pode perder a sua fé. Neste fim de ano, o fim pode ser melhor do que o início, mas é necessário que você tenha um posicionamento de vida e receba do Senhor tudo que Ele tem a te oferecer. Amém? Com isso, Deus oferece ao profeta duas garantias fundamentais. No finalzinho da palavra, Ele oferece estabilidade e segurança, e Ele oferece também firmeza para o profeta. O Senhor não só endireitou os joelhos vacilantes de Abacuque, mas deu agilidade como os da corça. Assim como o animal veloz enfrenta a escuridão da floresta e alcança os cumes dos montes, o profeta, elevado por Deus, superou o vale da angústia, transitando do temor à fé, do pranto ao louvor, do questionamento amargo à humilde adoração. Deus nos criou para alcançar as alturas, atravessar os vales. Esta é uma oportunidade que nós temos enquanto nós estamos vivendo aqui. Você muitas vezes não será livre do problema, mas no problema. Você recebe essa palavra no teu coração? Fique de pé, vamos orar e agradecer a Jesus pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui. Essa semana tem uma tarefa de casa para você, é o Esquenta Devocional 2024. O Esquenta Devocional 2024, eu quero que nesta semana você dedique alguns minutos da sua semana tão corrida. É tão corrida e você é tão importante que muitas vezes você não tem nem tempo para Deus. Mas nessa semana você vai conseguir. Você vai levantar 30 minutos antes, 40 minutos antes, você vai conseguir. Eu quero que você leia os 3 capítulos de Abacuque. Ah, mas eu não consigo ler. Consegue sim, irmão. Ora antes. Deixa de ser uma ameba, você é um ser humano. Você não é um animal, você é alfabetizado. Você consegue ler. São 3 capítulos. Vai dar conta sim. Acabamos de falar que o fim vai ser melhor do que o começo. Amém? Você vai dar conta sim. Então você abre a sua Bíblia, você abre e você lê. E se você tiver alguma dúvida em relação ao texto, eu terei prazer em te responder. Então você vai perguntar para mim, você não vai para o Google, vai perguntar para mim. Ó, pastor, estou lendo essa parada aqui, mas esse negócio não fez nenhum sentido para mim. Qual que é o significado disso? Eu vou ter prazer em te responder. Sabe por que eu vou ter prazer? Porque você vai estar lendo, cara. Isso é maravilhoso. Eu vou falar, rapaz, isso aí está lendo. Isso aí, é bom que tenha dúvida mesmo, não tem problema, a gente responde, ué. Né? De acordo com a nossa capacidade, a capacidade que Deus nos deu. Então essa vai ser o seu Esquenta 2024. Você lê o livro do profeta Abacuque durante essa semana. 3 capítulos para 7 dias. Em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. Essa igreja não vai fazer parte das estatísticas, Senhor. Não vai. Essa vai ser uma igreja que lê a Bíblia, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque esse saltério de Abacuque, tão conhecido, tão falado, é algo que realmente faz a diferença. Um homem que no início estava com um coração amargo, ele se transforma em um humilde adorador, diante daquilo que o Senhor é, e daquilo que o Senhor faz por nós. Nesta manhã, Jesus, traga graça no coração de cada filho teu que aqui está. Encha-os de esperança, meu Pai, para este fim de ano, e nos ajude a mudar a semente da nossa bolsinha de sementes.
Nos ajude a mudar, ó Pai, aquilo que temos lançado no solo. Nos ajude, inclusive, a escolher o solo, para que este venha a dar muito fruto. Abençoe cada filho teu que aqui está. Abençoe os teus servos, os filhos dos filhos que aqui estão. Abençoe toda a nossa família, meu Pai. E continue derramando graça, sobre nós e sobre a nossa casa. Te louvamos, te agradecemos e recebemos a Tua palavra com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para que se sente todos aqueles que não vão participar da ceia do Senhor. Então, a ceia, ela é destinada para todos aqueles que foram batizados nesta igreja ou em qualquer outra igreja cristã evangélica. E se você foi batizado lá, ainda tem um detalhe: você tem que estar em comunhão com a igreja. Se você deixou de ir na igreja já tem 1 ano ou 2, isso é pecado, meu irmão. Você não tem essa autorização. Então você peça perdão a Deus, e na próxima ceia do Senhor, quando você estiver aqui participando ativamente, você então participe da ceia, ok? E para você também, que não tem conseguido abandonar uma prática pecaminosa, tem deixado mesmo isso correr solto, não tem entendido o temor do Senhor, não participe da ceia, porque aqueles que participam de maneira indigna, participam para a sua própria condenação. Não é vergonha sentar no momento da ceia, porque você não presta conta para quem está do teu lado, você presta conta para Deus. Quem está do teu lado nada pode fazer por você, o único que pode fazer é Deus. Então certifique-se de que você está mesmo apto para esse momento, e que no nome de Jesus ele faça todo sentido para você. Assim que você receber os elementos, você pode se sentar, e aqui no final eu vou trazer uma palavra para o seu coração. Sei